Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa terceira e última parte, né, da aula de hepatite B. Agora eu vou falar com vocês de tratamento, de prevenção e profilaxia para hepatite B, beleza? Bom, na aula passada a gente falou do diagnóstico em si, como ele é feito, né? Então a gente já viu, assim como todas as hepatites virais que conversamos aqui, a gente precisa da dosagem dos marcadores virais. E no caso da hepatite B são vários, né? Você tem o antígeno HBS, o anti-HBC IgM, IgG, o antígeno HBE, o anti-HBE, enfim. E a gente viu o que significa cada um deles. Beleza, firmei o diagnóstico desse paciente, ele tem hepatite B. O passo natural, né, o caminho natural de qualquer doença é você pensar, pô, diagnosticou, tratou, né? Só que não é bem assim, porque, pessoal, quando a gente fala de tratamento de hepatite, é, é, o tratamento em si de qualquer hepatite viral, ele visa a gente combater, né, aquele vírus para que não se torne uma lesão crônica, ou seja, resumidamente, que o paciente não venha a evoluir como uma hepatite crônica, porque o risco de um paciente que tem hepatite crônica acabar evoluindo para uma fibrose e uma cirrose é muito alta, certo? Então, a ideia que passa, né, a ideia central de você tratar uma hepatite viral é justamente pesar a mão em qual a probabilidade daquela hepatite cronificar. Como assim? Vamos lá. Na hepatite A, observe que a gente só falou de sintomáticos. Não existe um tratamento específico para hepatite A. E justo que realmente não tem necessidade, porque é, a hepatite A não cronifica, né? Então, indo de encontro a esse pensamento que eu estou falando para vocês, não faz sentido, por exemplo, ter um tratamento específico, um antiviral específico para o vírus da hepatite A. Beleza? A mesma ideia aqui para a hepatite B, ou melhor, contrário. Por quê? Aqui, primeiramente, você já quero te adiantar que não é todo mundo que vai receber, como eu falei, o tratamento para hepatite B, certo? Mas existem alguns grupos, né, alguns contextos clínicos que a gente vai ter que fazer esse tratamento. Primeiramente, o que é mais importante para eu decidir tratar um paciente com hepatite B? A carga viral, tá, pessoal? A carga viral é o principal parâmetro para a gente indicar o tratamento. Uma vez que a carga viral é sinônimo de vírus em replicação. Você consegue entender isso? O vírus ele está em alta, está se replicando pra caramba, criando várias cópias virais. Automaticamente, se eu dosar a carga viral, vai estar elevada. Então, a carga viral é o nosso principal parâmetro. Outro parâmetro também importante, tá? Não tão importante, mas também faz parte aí da indicação principal, é a elevação das enzimas hepáticas. Na verdade, mais especificamente da ALT, tá? Que é antigamente chamada de TGP. Eu coloquei aqui para você uma vez em meio superior ao limite superior da normalidade, porque é exatamente assim que está lá no PCDT. Tá? Então, deixa eu só adiantar aqui para você já ir se acostumando. A principal indicação, pessoal, de tratamento para hepatite B que o PCDT coloca é essa. É um paciente com a carga viral elevada e com níveis de enzima, ele coloca especificamente a ALT elevada. No caso, o número de carga viral que ele considera elevado é a partir de 2.000 cópias, tá? Isso é que inclusive questão de prova, tá? Então, um paciente que tem uma carga viral maior que 2.000 cópias, juntamente com enzima hepática elevada, e aí na teoria, né, em duas medidas consecutivas, ou seja, eu teria que dosar uma vez, esperar 3 meses, dosar de novo e tá elevado também. Isso aí é teoria, isso é mais para só para contextualizar bem bonitinho lá numa alternativa de prova, por exemplo. Mas você entende, carga viral elevada e enzima hepática elevada, isso aí é indicação de hepatite B. Claro que a carga viral vai ser o principal parâmetro, uma vez que é sinônimo de que o vírus está se replicando, tá em atividade. E enzima hepática, claro, é um marcador que, junto com a carga viral, vai ajudar bastante, né, nessa questão da indicação. Mas lembrando, né, que enzima hepática pode aumentar, né, por N fatores que não vem aqui agora eu comentar na aula, certo? Esse slide aqui ele é fundamental, pessoal. Essa questão da indicação do tratamento é muito importante que você fixe isso aqui, porque eu vou te trazer outras indicações também, tá? Que não são tão cobradas assim, mas é importante você saber. Mas a principal, que é mais cobrada, é esse conceito aqui da carga viral elevada junto com um nível de LT elevado.
Outra indicação também que é destacada lá pelo PCDT é essa daqui, ó. Presença de alterações na biópsia hepática que indiquem fibrose significativa e ou atividade na classificação Metavi são indicativas de tratamento. Aí você fica, Mário, meu Deus do céu, que negócio chato. Eu só coloquei aqui, pessoal, para constar realmente, né? Porque o PCDT ele destaca essa indicação também. Claro que isso aqui não é muito cobrado, porque é meio que acaba sendo uma coisa muito intuitiva, né? Pô, o paciente já chegou no estágio de biópsia, velho, e tem lá fibrose por conta da hepatite. Obviamente que eu vou tratar essa hepatite. Então isso aqui nem é cobrado esse conceito, entendeu? E também é uma coisa muito pouco palpável. Uma vez que também quando a gente fala de tratamento, só um adendo aqui, quando a gente está falando de tratamento, a gente já está falando de centro especializado. Aqui é uma coisa que, por exemplo, já foge do generalista, né? Já foge mais da atenção básica no quesito de ser o médico generalista ou o médico de família e comunidade que vai tratar isso aqui. Isso aqui é uma coisa mais do infectologista, né, do especialista, do hepatologista, ok? Aqui, pessoal, eu coloco as outras indicações que o PCDT ele destaca lá pra gente de indicação de tratamento para hepatite B. Perceba que são várias, tá? Eu vou comentar aqui com vocês brevemente. Você vê que na verdade não é algo muito difícil não, tá? Olha só. Primeiramente, presença de antígeno HBe reagente em indivíduos com idade acima de 30 anos, independentemente dos níveis de ALT e da gravidade de lesão histológica hepática. Traduzindo, ele está falando o seguinte, olha, chega um paciente para você, beleza, tem um diagnóstico de hepatite B. Como é que dá o diagnóstico? Marcador viral, a gente viu na aula passada. Mas beleza, paciente, você já sabe isso. O paciente tem um diagnóstico de hepatite B. Eu vejo, é um paciente que tem mais de 30 anos, que geralmente é assim, é um paciente com mais de 30 anos, e um paciente que tem um antígeno HBe positivo, acabou. Esse paciente também merece tratamento, pessoal. Até porque você entende isso, né? O antígeno HBe, ele é um marcador também de replicação viral. A carga viral é bem específica, não tem como fugir disso aqui, não tem como errar, porque a carga viral, mesmo que o vírus, por exemplo, tenha uma mutação precore, né, que a gente viu lá atrás, a carga viral vai dar elevada. Agora, o antígeno HBe também é um marcador de que o vírus está ali se replicando. E é associado a essa idade acima de 30 anos, o PCDT coloca como um importante parâmetro. Esse aqui também é um parâmetro que costuma cair bastante em prova, tá? De indicação de tratamento para hepatite B. Outros critérios também. História familiar de CHC. O que é CHC? Carcinoma hepatocelular, ou seja, câncer de fígado. Também, se ele tem esse histórico familiar, é indicação de tratamento independente, tá, pessoal? Independente de como vem a carga viral, independente de antígeno HBe positivo ou negativo, independente de tudo. Tem esse fator aqui, basta um, tá, gente? Basta um desses, já é indicação de tratamento. Com a infecção, olha só, com HIV, com a infecção com HCV, ou seja, hepatite C, ou com HDV, que é o vírus da hepatite D de dado, que vai ser o tema da nossa próxima aula. E você vai entender por que essa indicação de hepatite D. Do nada aqui é uma hepatite D, né? Hepatite C, hepatite e HIV, eu acho que você consegue aceitar um pouco mais. Mas por enquanto só guarda essa informação. Manifestações extrahepáticas. Então, o paciente que está sofrendo, está tendo um acometimento extrahepático por conta da hepatite. Ele está sintomático, então, se está sintomático, a gente vai tratar. Uma hepatite B aguda grave. Aí ele coloca aqui os critérios, pessoal, que basicamente é o quê? Uma encefalopatia hepática. Ou, desculpa, uma hepatite fulminante. Né? A hepatite fulminante é o que? Alteração de coagulograma, paciente com encefalopatia hepática porque ele retém muita amônia. Lembra que eu comentei isso tudo com vocês lá na aula de hepatite A? Então, um paciente que está tendo uma hepatite B fulminante, cara, ele tem que tratar. Né? Você tem que tratar a causa ali daquela clínica toda ali que ele está fazendo, beleza? Outros critérios também, mais chatinhos, né? Por exemplo, biópsia hepática maior ou igual a A2A e ou F2 pela classificação Metavi. Isso aqui é muito específico, tá? Mas só para constar, porque isso aqui é mais, tipo assim, uma questão de prova muito específica. Elastografia, mostrando alteração, que eu não vou falar essas alterações aqui para você, eu acho que não vale a pena você guardar isso aqui, tá? Prevenção da transmissão para profissionais de saúde que realizam procedimentos com alto risco de exposição, então você também vai fazer o tratamento desses pacientes. Prevenção de transmissão vertical em gestantes com carga viral elevada, a gente vai comentar daqui a pouco sobre isso, tá? Indicação de terapia preemptiva
ou profilaxia com antiviral para pacientes submetidos a transplantes e ou terapia imunossupressora. Basicamente, pessoal, um paciente que vai ser submetido a transplante ou terapia imunossupressora é um paciente que ele vai estar ali num grau de imunossupressão. E imunossupressão, por exemplo, aquele paciente tem hepatite B, se ele passa por uma imunossupressão qualquer que seja, como por exemplo, transplante, uma terapia de corticoides para tratar uma doença reumatológica, uma doença nefrológica, HIV, por exemplo, entendeu? Se vai passar por imunossupressão, existe um risco desse vírus atacar. Então, você também vai fazer esse tratamento, no caso aqui, ó, preventivo ou profilático. E pacientes pediátricos com indicação de tratamento. O PCDT só coloca dessa forma aqui, ok? Mas o que você precisa aguardar realmente é essa questão da carga viral. Perceba que ela é muito importante, é o principal parâmetro, aliado à agressão hepática, que vai ser traduzida por enzimas hepáticas aí aumentadas, mais especificamente, né, pelo PCDT, ALT, ok? E aí aqui eu deixo para vocês meramente para constar, tá? Não fica na neura com isso aqui, eu vou até passar rápido, só para se você quiser dar uma olhada nesses nomes, né? Se algum dia você ver os nomes e não estranhar isso aqui. O tratamento da hepatite B é feito com algumas medicações, geralmente a medicação de escolha acaba sendo a Entecavir ou Tenofovir, tá? Geralmente essas são as mais usadas, pode ser feito também alfa-PEG interferona. Você vê que é nome tudo estranho, né? Mas não fica na neura com isso aqui não, porque geralmente o que é cobrado não é os fármacos de hepatite B. E se for, basta você saber qual é, porque essa questão das doses e tudo mais, a administração, como eu falei, é uma coisa mais especialista. Beleza? Então a gente fecha aqui a parte do tratamento e a gente vem agora falar de prevenção. Esse é um tema muito importante, tema quente, tá? Primeiro, pessoal, qual que é a principal forma da gente prevenir uma hepatite B? Se te perguntarem isso, vacina, tá, gente? Vacina é a principal forma de prevenção para hepatite B. Essa vacina contra a hepatite B, ela está disponível no SUS, tá? Para todas as pessoas não vacinadas, independentemente da sua idade. Então, se você chegar hoje, dá uma olhadinha no seu cartão vacinal, você não tem as vacinas contra a hepatite B, ou você não sabe a sua situação vacinal, basta chegar no posto de saúde, independente da sua idade, tá? Você vai ser vacinado, você vai fazer o esquemazinho. Como que é esse esquema, Mário? Bom, crianças, e aí o PCDT fala que crianças é até 7 anos, tá? Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Mas até 7 anos, então crianças, você toma 4 doses. Como é que funciona o esquema? Você toma uma dose ao nascer de hepatite B isolada, certo? E depois você vai tomar aos 2, aos 4 e aos 6 meses com a vacina pentavalente. Lembra lá que a vacina pentavalente são 5 componentes, tá? Por isso o nome pentavalente. Tem lá a hemófilos do tipo B, difteria, tétano, coqueluche e hepatite B, por isso penta, tá? Então, você vai tomar ao nascer, todo mundo toma a vacina da hepatite B ao nascer, tá? De preferência ainda na sala de parto, nas primeiras 12 horas de vida, tá? E depois você vai tomar aos 2, 4 e 6 meses, fechando aí esse esquema com 4 doses, beleza? Quando você é adulto, bom, adulto, você toma só 3 doses. Então, se você você que estiver me assistindo aí agora, você não tem o esquema vacinal completo, você não sabe se você tem o esquema vacinal contra a hepatite B. O esquema que você vai tomar vai ser esse aqui, de 3 doses, não vão ser 4, vão ser 3 doses, tá? E aí, só para você saber, porque eu já vi isso em prova e o PCDT coloca essa orientação, tem que dar um intervalo de 1 mês da primeira para a segunda dose e de 6 meses para a segunda para a terceira dose. Então, você toma uma dose hoje. Ah, quando é que eu vou tomar a próxima dose? Não sei, mas tem que ser pelo menos 30 dias depois. Tomei a primeira dose, espera um mês, toma outra, e aí depois na segunda você vai aguardar 6 meses para tomar a terceira, tá? Essa é a recomendação. É importante orientar isso para o paciente, né? Porque muito paciente acaba esquecendo de tomar, não vai, toma uma vez e quando tem que tomar a segunda dose não toma mais. A gente viu isso aí com o Covid, né? Bom, pessoal, quando a gente fala de crianças, o PCDT ele coloca lá, ele classifica, primeiro, ele divide, né, crianças não, na verdade qualquer público, ele divide lá crianças e adultos, como eu comentei com vocês, e ele engloba crianças num bloco de prematuros, crianças que foram nascidas a termo e crianças, no caso, até 6 anos, 11 meses e 29 dias. Como que você faz
Como é que você conduz a prevenção nesses casos? Bom, nesses casos vão ser, como eu falei, é criança, então são 4 doses da vacina da hepatite B. A primeira dose, como eu comentei com vocês agora há pouco, deve ser administrada durante as primeiras 24 horas e preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento. Então, o ideal é que o bebê ele tome ali mesmo na maternidade a vacina contra a hepatite B. E lembrando, né, qual é a outra vacina também que a gente administra, que deve ser administrada na criança ao nascer? BCG, né? É até uma duplinha, BCG e hepatite B, BCG e hepatite B, isso aí cai em prova, tá? Então, você tem que tomar essas duas vacinas, preferencialmente nas 12 primeiras horas, mas até 24 horas. Ah, e até quanto tempo pode ser dada essa vacina, a vacina da hepatite B? Até 30 dias, tá? Essa é a recomendação do Ministério da Saúde, até 30 dias de vida. Então, tem bastante tempo aí para a criança ainda tomar essa dose, beleza? O intervalo mínimo das doses é de 30 dias, né? Como eu comentei com vocês, né? Você viu lá que o intervalo da primeira para a segunda dose, por exemplo, no adulto, 1 mês. Então, realmente, você tem que esperar aí pelo menos esse tempinho aí para poder administrar essas doses. A terceira dose, ela não deve ser administrada antes dos 6 meses de vida. A terceira dose, eu falo, no caso, por exemplo, da penta, 2, 4, 6 meses. Você não pode dar a terceira dose da penta antes dos 6 meses. Você dá exatamente com os 6 meses, tá? É onde se comprovou melhores resultados e tudo mais. Os estudos só segue o que o protocolo fala, beleza? E aí eu coloco uma atenção aqui para você que é destacada lá pelo PCDT, que é o seguinte. Vamos supor, pessoal, que você tem uma mãe que tem hepatite B. Beleza? É uma mãe que tem lá o antígeno HBS reagente, viu lá no pré-natal, beleza? Ela tem hepatite B. O PCDT recomenda o seguinte: olha, para essa criança que acabou de nascer, então fez lá o parto, o bebê acabou de nascer, a mãe tem hepatite B, beleza? O que você vai fazer para ela? Pessoal, você vai ter que fazer a vacina, né? A vacina que normal, como eu falei aqui para você, nas primeiras 12 horas ao nascer, tudo certo. Mas além disso, você vai ter que fazer imunoglobulina, tá? Imunoglobulina entenda-se como soro, tá? Então é vacina e soro contra hepatite B. Você vai administrar os dois, tá, pessoal? Lembrando, em um sítio diferente. Então, se foi dado, por exemplo, eu não sei como se a administração da vacina é subcutânea, não me lembro agora se ela é intramuscular, mas enfim, se foi numa via, aí, por exemplo, se foi no braço esquerdo, o soro vai ser no braço direito e vice-versa, entendeu? Basicamente a ideia é essa, beleza? Nas primeiras 24 horas, como o PCDT coloca aqui, preferencialmente nas 12 horas. Então, é igualzinho a vacina, tá? Tem que lembrar desse detalhe aqui, que não é um detalhe, é uma orientação muito importante, porque o maior risco de uma hepatite B cronificar é quanto mais novo for a pessoa. Eu comentei com vocês nas aulas passadas que o risco de cronificar aqui chega a ser 90%, é bizarro. E uma hepatite que cronifica, a chance é alta desse bebê, dessa criança acabar evoluindo para uma fibrose, uma cirrose e eventualmente precisar de um transplante. Então tem que ser feita essa profilaxia e detalhe, pode ser feita em até 7 dias, tá? O soro pode ser feito em até 7 dias. A vacina até 30 dias. O soro até 7 dias, beleza? Hepatite B. Mãe tem hepatite B, Mário. Pode amamentar? Pode amamentar. O PCDT, o Ministério da Saúde, não faz nenhum tipo de proibição, tá? Não tem contraindicação. E a via de parto? Indicação obstétrica. E aí você pode ficar meio maluco agora. Poxa, você falou para mim, né? Eu lembro que na aula passada você comentou que o maior risco de transmitir hepatite B é no parto. E, na minha cabeça, faria muito mais sentido fazer um parto cesárea. Cuidado com essa pegadinha, tá, gente? Isso cai muito em prova. Porque o parto pode ser por via normal. Por incrível que pareça, não se mostrou benefício quando a gente compara parto normal em parto cesárea. O risco de transmissão é exatamente o mesmo, tá? Então, muito cuidado com isso. Quando você vê lá indicação obstétrica, isso aqui serve para tudo, tá? Qualquer doença que você vê lá, uma HIV, sífilis, estiver lá indicação obstétrica, significa o quê? Que pode fazer o parto cesáreo, mas também pode fazer o parto normal. E aqui pode ser feito sim o parto normal, beleza? Só que aí você tem que lembrar realmente dessa profilaxia aí, com a vacina e o soro. Pessoal, se você guardou tudo que eu falei aqui até agora, velho, você mata a maioria das questões. E é isso que você vai precisar realmente para sua vida, tá?
Seguindo aqui o baile, quando a gente fala para crianças a partir de 7 anos, o que é que você precisa saber? Bom, se for uma pessoa sem comprovação vacinal, então se coloque aí no seu lugar. Vamos supor que você pegou seu cartão vacinal agora, você não sabe se tem a dose da hepatite B, enfim, você não se lembra, perdeu seu cartão, administra as 3 doses, né? Aquele esquemazinho de 3 doses que eu falei, né? Intervalo de 1 mês entre a primeira e a segunda, intervalo de 6 meses da segunda para a terceira, beleza? Se o esquema vacinal for incompleto, então, por exemplo, pô, Mário, eu tenho aqui, por exemplo, a vacina da hepatite B quando eu nasci, mas aí eu não dei prosseguimento. Minha mãe, meu pai não me levou para vacinar. E aí, faz o quê? Não reinicie o esquema, tá, pessoal? Não precisa tomar essa dose novamente. Você apenas vai completar conforme a situação encontrada. Ah, tomou uma dose, vai tomar as outras 2. Tomou 2 doses, vai tomar a outra que está faltando, entendeu? Gestantes. Se não for possível completar o esquema vacinal durante a gestação, deve ser concluída após o parto, ok? E basicamente é isso que o Ministério da Saúde coloca lá. Não tem mais nenhuma informação a mais que você tenha que guardar aqui desse grupo aqui. Pessoas a partir de 7 anos. É muito mais simples aqui. Um outro grupo também que o Ministério da Saúde dá um destaque são pessoas vivendo com HIV e ou AIDS. O que você precisa saber aqui, pessoal? Primeiro, se for um paciente que não tem nenhuma alteração imunológica, ou seja, TCD4 está normal, carga viral tá ali abaixo, está indetectável, não tem clínica de imunodeficiência, beleza, esse paciente aqui você pode fazer a vacina contra a hepatite B o mais precocemente possível, tá? Essa é a recomendação. Caso esse paciente, por exemplo, esteja sintomático, com sinais e sintomas de imunodepressão, ou tem alterações laboratoriais, está com CD4 muito baixo, uma carga viral um pouco mais elevada, o que você vai fazer? Tem que manejar esse paciente precisa ali melhorar a TARV dele, melhorar a adesão, talvez trocar a TARV, enfim, precisa primeiro resolver essa questão do HIV, para depois que ele estiver compensado, né, digamos assim, aí sim você faz a administração da vacina, beleza? Pessoal, um detalhezinho assim, eu não cheguei a ver questão disso, eu já fiz muita questão disso, mas eu não lembro disso. Mas eu trouxe aqui para vocês, uma vez que está nesse tópico, que é o seguinte: o PCDT coloca lá que se você estiver diante de um lactente exposto ao HIV ou vivendo com vírus, então, por exemplo, um filho de uma mãe que não sabe se. Não tem como a gente fazer o diagnóstico ainda, né, de HIV. A gente não sabe se esse bebê tem ou não HIV. Ou, por exemplo, sabidamente a gente sabe que ele tem o vírus. Pessoal, a recomendação de vacinação para hepatite B é o seguinte: você vai fazer o mesmo esquema dos recém-nascidos. Qual é o esquema? Uma dose de hepatite B ao nascer, depois a penta 2, 4, 6 meses. E aí é recomendado que esse bebê receba o reforço da penta aos 15 meses. Olha que detalhezinho, né? Eu acho que você nunca deve ter ouvido falar isso na sua vida. De novo, para crianças que foram expostas ao HIV ou que convivem com vírus, a gente faz o mesmo esquema. Então, hepatite B ao nascer, 2, 4, 6 meses a penta, e aos 15 meses a gente faz um reforço da penta. Então, são 5 vacinas, digamos assim, são 5 doses que esse paciente vai tomar. Beleza? Seguindo aqui, pessoal, se for uma pessoa com infecção pelo HIV não vacinada com esquema, ou desculpa, eu acabei lendo aqui e me passei. Pessoas com infecção pelo HIV não vacinados com esquema que se inicia ao nascer. População pediátrica de transplantados de órgãos sólidos. E imunossuprimidos. Essa galera aqui, pessoal, esses 3 grupos de pacientes, a recomendação do PCDT é que eles devem receber 4 doses da vacina com o dobro de volume recomendado para a idade da pessoa. Então, de novo, só para não ficar confuso. Se for um paciente que tem HIV, não foi vacinado, um paciente HIV não vacinado, paciente pediátrico, então uma criança transplantada de órgão sólido, ou um paciente imunossupresso, essas 3 categorias aí, esses 3 tipos de paciente, a recomendação é o seguinte: em vez de você, por exemplo, fazer 3 doses para um paciente adulto, que você faria aí, não, você vai fazer 4 doses da vacina para hepatite B e com o dobro do volume recomendado para a idade. Então, só um exemplo assim aleatório, tá? Em números, só para ficar palpável. Vamos supor que a gente tem lá 1 ml de vacina para dar normalmente para as pessoas. Essa pessoa vai ter que tomar 2 ml. A ideia é essa.
beleza? Isso aqui é muito específico, tá? Se uma questão vier assim, uma coisa muito pontual, de perguntar, pô, chega um paciente imunossuprimido, nunca tomou não tem o esquema completo da vacina, e aí faz o quê? 4 doses de vacina com o dobro do volume recomendado para a idade dela, ok? E aí, uma vez que você dá a vacina, existe um tema também que a gente sempre explora quando a gente fala de vacina, que é a resposta vacinal. Porque o que é a vacina? A vacina você está estimulando a imunidade ativa daquele paciente. É basicamente, tipo assim, ó, tô te entregando aqui o micro-organismo, seja morto, seja pedaços dele, enfim, e eu vou estimular com que você produza anticorpos contra ele. Então, assim, pessoal, isso pode dar certo, pode não dar errado. Pode dar certo, pode dar errado. Você concorda comigo? Tem vacina que, observe, quando a gente olha lá nas bulas da vacina, não é 100% de eficácia, né? Então, pode acontecer de não dar certo, né? Então, existe, talvez você tenha se perguntado aí, pô, então eu tenho que conferir se esse paciente teve uma resposta vacinal, por exemplo, eu tenho que conferir se eu dei a vacina e deu certo, ele tem anticorpos contra a hepatite B? Bom, não é todo paciente, tá, pessoal? Algumas pessoas, e aí eu vou deixar aqui para você, tá, nesse slide, algumas pessoas precisam, a gente precisa ter certeza de que tem imunidade contra a hepatite B. Qual é essa galera? Pessoal, o Ministério da Saúde coloca o seguinte: crianças nascidas de mães com antígeno HBS reagente, ou seja, uma criança é filho de uma mãe que tem hepatite B. Pronto. A gente precisa saber se essa criança adquiriu resposta vacinal, porque como eu falei, o risco de cronificar uma hepatite aqui é muito alto, então a gente não pode comer sopa. Trabalhadores da saúde e da segurança pública sob risco de exposição a sangue ou fluidos corpóreos. Também, pelo alto risco de transmissão, você precisa conferir se a resposta vacinal ocorreu. Pacientes com DRC em diálise, pacientes com HIV, imunossuprimidos, pacientes em lista de transplante de órgãos sólidos, parcerias sexuais de pessoas com antígeno HBS reagente, ou seja, a mulher esposa de um cara que tem hepatite B sabidamente, precisa conferir, né? Porque parceria sexual, ela pode se ela não tem uma resposta vacinal, ela pode adquirir o vírus ali com ele pela via sexual, entendeu? Então são situações, né? São situações que a gente precisa confirmar. Pô, eu preciso ter certeza que esse paciente tem imunidade contra a hepatite B. Beleza? É só expressar aqui. Ah, Mário, eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa que eu não me encaixo nesses grupos. É indicado eu fazer essa verificação se a resposta, se a vacina deu certo? Não, não. Teoricamente, se a gente seguir aqui a risca pelo Ministério da Saúde, não. Se você não se encaixa em nenhum desses grupos aqui, não é necessidade. Mas a gente, de rotina, você acaba pedindo. E o teste sorológico aqui seria o anti-HBS. Né? Você dosando o anti-HBS e ele dando um valor aí maior ou igual a 10, eu acho que todo mundo já deve ter feito isso alguma vez na vida. Você vê lá que o anti-HBS, o valor de referência dele é maior ou igual a 10. Se der maior ou igual a 10, beleza, quer dizer que você tem imunidade contra o vírus da hepatite B. Acabou. Por fim, pessoal, profilaxia pós-exposição. O que é isso? Basicamente é o que? Você se infectou, você ou se infectou sabidamente ou provavelmente a uma fonte provável ou sabidamente conhecida de hepatite B. E aí, qual que é a conduta? Pessoal, se você se infecta, se você tem um risco ali de pegar hepatite B, seja qual foi a via, sexual, como é, meu Deus? Fugiu a palavra, fugiu a mente. Meu Deus, fugiu a mente. Enfim, sanguínea, né? Enfim, independente da via que a gente comentou lá atrás, qual que é a conduta para você? Bom, vai ser administrado o soro, tá? Preferencialmente nas primeiras 24 horas após a exposição, em um grupo muscular diferente daquele onde foi aplicada a vacina. Tá? Isso aqui é rodapé de livro. Tá? O que você precisa saber é, profilaxia após exposição, a gente vai fazer com soro até as primeiras 24 horas, se possível. Tá? Por quê? Porque você pode ainda administrar até 7 dias. Tá? Aí ele coloca lá, não exceder o intervalo de 7 dias para exposições mucosas ou percutâneas e 14 dias para sexuais. Então, por exemplo, a via sexual, né, que é a via mais comum da transmissão da hepatite B, você tem até 14 dias para você fazer essa profilaxia.
Então você tem até, digamos assim, resumidamente para você tem até 14 dias para você ir no posto e tomar o seu soro, tá? Para você e é um soro assim que tem uma certa eficácia, né? Claro, quanto mais precocemente você administrar, melhor vai ser os resultados, ok? Pessoal, só seguindo aqui, tá? Porque eu não consegui colocar no outro slide. Seguindo aqui, são também indicações de você dosar o anti-HBS para ver se esse paciente adquiriu imunidade contra o vírus da hepatite B. Então, só para eu terminar aqui para vocês, ó, se o paciente, por exemplo, foi recém-nascido de mãe com antígeno HBS, acaba entrando no mesmo critério de lá do que a gente já comentou no outro slide. Se o paciente sofreu um acidente pérfido cortante, isso é muito comum, por exemplo, ser um trabalhadores profissionais de saúde no hospital, fez se cortou, por exemplo, não tem a vacina, né, não tem um calendário vacinal fechado para hepatite B, porque se ele tiver, tá lindo, tá maravilhoso, mas se ele não tiver, você precisa ver se ele tem o anti-HBS positivo, tem que testar, né? Contato sexual consentido ou sem preservativo com pessoas com hepatite B ou com status sorológico desconhecido. É aquela coisa que eu falei com vocês. É o caso da pessoa que você sabidamente, você conhece ali a sorologia, a pessoa tem hepatite B ou não, você não sabe. Você não tem como descartar. Ela não tem nenhum exame que mostre isso, entendeu? E vítimas de violência sexual. A gente sempre faz, isso aqui é um tópico à parte, né, que eu posso abordar com vocês algum dia, mas entenda que sim, a gente sempre precisa fazer a dosagem vacinal, a dosagem de resposta vacinal para esses pacientes aqui também. Beleza? Pessoal, eu finalizei tudo que eu tinha para falar aqui de hepatite B. Eu acho que eu consegui englobar o máximo de informações mais importantes mesmo. Assim, o que você precisa saber para hepatite B. Eu acho que resumi bem nessas aulas, tá? Resumi, não resumi, achei que as aulas ficaram um pouco longas, mas de verdade, se você pegou tudo que eu falei aqui, velho, tá ótimo, tá lindo demais. Essa aula, o foco, só para a gente resumir aqui, quando eu falei de tratamento, de novo, não foca muito nos esquemas, obviamente, que você precisa focar os pacientes que a gente vai tratar, que são esses pacientes com carga viral elevada, enzima hepático estourada, grava assim, tá? Não fica muito na neura não com a teoria. A prevenção, a principal forma de prevenção qual que é? Vacina, tá? Lembrar que para criança são 4 doses. Você faz a hepatite B, depois penta, 2, 4, 6 meses. Se for para um adulto, 3 doses. E aí lembrar dessas particularidades nesses grupos. Por exemplo, paciente com HIV, paciente, eu diria que assim que o mais importante seria um recém-nascido filho de uma mãe com HIV, ou com HIV não, desculpa, com hepatite B, que aí você precisa dar tanto a vacina como o soro, tá? Então, o mais importante eu consegui englobar aqui, beleza? E esses são os pontos mais importantes da aula. Então, a gente vai finalizar aqui e a próxima aula a gente vai falar sobre a hepatite D de dado, beleza?